Bom dia e boa tarde a todas e a todos, membros e membras deste canal. E aí, como vocês estão? Vamos entrando todo mundo aí. Estamos começando um pouquinho atrasado. Olá, Lara, Natália, Josiel, beleza? Sejam bem-vindos, querido. Carla, Josiel, tudo certo? Eduarda, oi Eduarda. Mica, Joísa, Eduarda, beleza. Juíza, oi querida, show de bola. Muitos likes. Isso aí, vamos lá. Fernanda, espera só um instantinho o pessoal acabar de entrar, que aí hoje a gente tem um comunicado importante para fazer, tá, gente, sobre o nosso canal. Gus, Fernanda, Niquele, Michele, Yasmin, Juninho, Josiane. Oi, Josiane. Gus também assinou, Niquele, Michele. Oi, vamos aí, vamos lá. Vamos ter umas modificações importantes aí. Eu estou só esperando mais alguém que vai entrar aí para falar, em suma. Olá, chegou chegando. Oi, querida. Nikeli. Sad Potato também está conosco aqui. Juninho, chegou chegando. É isso aí. Ari, é isso? Ari Vasconcelos. Dixie Emilinha enviou a participação para solicitação ao vivo. No final eu sempre deixo entrar, tá? Aguenta só um instante aí agora. Vamos lá, gente. Vamos começando então, né? Seguinte, a primeira informação de hoje. Estreou finalmente o nosso canal no YouTube, tá? Então, assim, acho que vocês estão vendo, isso aqui é um work in progress, né? A gente está montando aí em suma, vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar em primeira mão quem está no grupo. E, em suma, já temos o canal no YouTube, já está lá com quase todas as lives, tá? Então, assim, isso já é bom, que eu não preciso ficar repetindo aqui já um monte de coisa que quem está me acompanhando já sabe, quem está nas lives. Oi, Fernando, oi, Marcelo, Matheus. Então o canal já está lá no YouTube, Resolvendo a Redação. Procurem lá que vocês vão ver. Já tem 3 vídeos, vai ter mais aí, agora as lives todas vão para lá. A ideia minha também é fazer com que as lives sejam pequenas, gente, tá? Porque pra gente poder, em suma, o pessoal almoçar mais rápido e pra gente poder botar no IGTV, no Instagram. Então tem mais um lugar aí para o pessoal acessar. Bom, e qual é a notícia mais importante que eu queria dar para vocês? A notícia mais importante é o seguinte, que agora, gente, as nossas lives vão ser diárias, tá? Nós vamos ter lives de segunda a sexta, sempre, tá entendendo? Sempre esse horário. E por quê? Né? Acabou de sair o resultado do Enem, vocês estão aqui, né, cara? Janeiro, calor danado, e estão aqui, né, me acompanhando. Vocês, né, as lives estão tendo uma procura boa. Tem muita gente que assiste a live depois no meu stories, lá no emblema, lá no stories, lá na página do método. Vocês podem clicar, durante 24 horas elas ficam lá. Então, assim, a última live teve ao todo aí 200 espectadores, tá? Então, e agora com o YouTube também ainda vai ficar mais fácil de ver. Então a ideia é essa, a gente está botando já o pé direito no ano, entendeu? Então vamos começar com lives diárias, vai ser sempre esse mesmo horário, meio-dia aqui no Instagram, depois as lives vão ficar salvas, tá? E hoje, o terceiro aviso que eu queria dar, vamos começar um projeto de resolver as provas antigas do Enem, tá? Então, assim, chega de blá blá blá, pessoal aí, tem muito cursinho que fica esse negócio de dar redação, ficar dando um monte de temas para vocês, vai ler jornal, né? Manda vocês ler jornal, manda ler revista, se informe para ganhar repertório. Gente, o Enem é uma prova com textos, eu estou repetindo isso daqui, né, há semanas, quem me acompanha sabe. O Enem é uma prova com textos motivadores.
Se vocês não se engajam, não aprendem a ler os textos motivadores, vocês vão mal na prova, entendeu? O Enem não é uma prova para você já ir pronto com um tema, sabendo. O Enem é uma prova para você ler, interpretar e extrair dos textos motivadores os elementos dos quais você precisa para montar a tua redação, tá? Então, eu estou ensinando o povo a ler os textos e eu estou mostrando como é que, de fato, todas as informações que vocês precisam estão nos textos, se encontram nos textos. Tá? Então a gente vai ver, a gente já viu alguns exemplos, vocês viram que o método funciona, que vocês já conseguem olhar, né, eu acho que na terceira parte da live, na quarta live, ainda não está no YouTube, hoje eu ponho ela no ar. Na quarta live eu fiz um exercício em que as pessoas pegavam um texto e vocês já mataram rápido o que tinha ali naquele texto e tal. Lembrando que são sempre 3 elementos básicos, essenciais que a gente tem que procurar nos textos, não é isso? É o problema, que é sempre o tema da redação, é um problema. Então o problema é a coisa principal, é definir qual é o problema. As causas do problema e a solução. Os textos motivadores sempre trazem essas coisas e são com essas coisas que vocês vão montar a redação de vocês. Então vamos lá, a gente vai ter agora esse projeto diário e vamos resolver todas as provas do Enem, para vocês verem como funciona o método na real, tá? Assim, vocês vão ver que em todos os casos dá para fazer isso. Qual é o nome do canal? Resolvendo a Redação. Obrigado, excelente pergunta. Não falei o principal. Resolvendo a Redação, o nome do canal no YouTube, tá? Então, obrigado, querido, pela lembrança. Vamos lá, vamos começar o exercício. Vou botar aqui na tela, né? Vamos ver se todo mundo enxerga numa boa. Tá dando para enxergar, galera? Espera aí. Isso aqui é a prova do Enem de 2014, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o primeiro texto motivador. Eu botei no grupo, tá? Quem faz parte do nosso grupo WhatsApp, quem faz parte do grupo, a foto tá lá, tá? Vamos lá. Acho que tá pequeno, né? Em suma. A live é complicado, né? Mas, live é bom que a gente, vocês tiram dúvida na hora, tal. Tem essa vantagem a live, né? O problema é, às vezes, ajustar aqui a tela, tal. Vamos lá, eu acho que tá dando para ler. Bom, por que eu tô analisando? Vamos começar a analisar o primeiro Enem que nos interessa, que é o de 2013, tá? E por que eu vou analisar o de 2013? Por que eu vou começar pelo de 2013? Porque esse Enem passou a ser muito diferente. Os anteriores, a banca, o INEP, ele estava se ajustando ainda, tá? E eles são muito diferentes. Eu não recomendo vocês estudarem pelos Enem de 2012 para trás. Então, o Enem de 2013 em diante é que ele ficou com a cara que ele tem hoje. Então, é esse que vai nos interessar, tá? Tá dando para ler, gente? Me diz aí. De qualquer maneira, a gente vai ler só o primeiro parágrafo. Outra coisa importante, tá, nesse Enem é o seguinte. Esse Enem, eu dou sempre ele como exemplo, que o título dele é terrível. O título dele atrapalha vocês. Então, eu vou mostrar que com o meu método, vocês conseguem se safar bem, vocês conseguem entender bem os textos. O título não vai atrapalhar vocês, tá? Então vamos esquecer o título por enquanto, tá? Não quero ver o título, tá meio desfocado. Vamos lá, vamos ver se dá para melhorar, pera aí. Vamos lá, melhorou ou não? Pera aí. Diz aí se melhorou. Mas assim, num processo de persuasão, você tem que entender o que ela quer. E você tem que dar uma razão por que aquilo ela está indo para o que ela quer. O texto é meio desfocado mesmo, porque isso é uma foto, tá? Eu recomendo todos baixarem as provas antigas pelo Google. É só digitar lá, Enem 2013, textos, e vai na procura de imagem. Mas vamos lá, eu vou lendo devagarinho, tá? A gente vai ver o primeiro parágrafo. Como eu disse, eu vou pular o título por enquanto, porque o título, ele atrapalha. O título desse Enem aí foi terrível. Então vamos começar com o texto. Vamos lá em cima. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet,
a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705 surgiu como uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Tá? Então, esse primeiro parágrafozinho aí, ele está falando o quê? Sobre as estatísticas de acidentes e mortes no trânsito devido ao álcool. Beleza? Vamos lá, o segundozinho. Para estancar a tendência do crescimento das mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao governo federal o primeiro passo. Desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros, ou seja, bafômetros, mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Muito bem, gente. Agora eu devolvo a palavra para vocês. Qual é o problema? Qual é a causa? Qual é a solução? Vamos lá, gente. Os 3 elementos essenciais. Quem pode me dizer qual é o problema, quais são possíveis causas e, de cara, solução também? Tem tudo isso daí nesse primeiro parágrafo. Esquece a imagem, esquece aquele quadrinho, lei seca em número, esquece isso tudo. Eu quero que vocês leiam só aqueles 2 primeiros parágrafozinhos lá em cima e me digam qual é o problema, quais são as causas e qual é a solução que ele está dando. Quem sabe? Desfocado, mas dá para entender. Valeu, Michele. Obrigado. Problema: aumento de acidentes de trânsito devido a dirigir embriagado. Problema: causa álcool. Problema são os acidentes? Vamos lá, isso é uma excelente discussão, tá, gente? E aqui a gente já vai ter uma informação muito importante para vocês, tá? Vamos lá, aí eu tiro dessa tela aí, vamos lá, só para lembrar. O primeiro parágrafozinho está dando as estatísticas de morte por consumo de álcool no trânsito, né? E o segundo parágrafo está falando, né, da importância de adotar medidas enérgicas, leis, etc, né? Então vamos pensar em cima disso agora, vamos voltar para mim, e aí vamos pensar em cima disso. Vamos lá. Qual é o problema, qual é a causa, qual é a solução? Alguém falou, Josiele, problema é bebidas alcoólicas. O outro menino agora, que eu esqueci o nome dele, falou acidente devido à bebida. A colega aqui, que saiu o nome dela agora aqui, o problema são os acidentes. Então, olha só, gente, vamos lá. O problema é os acidentes ou o acidente por bebida alcoólica? Já começa por aí o problema, a questão de vocês. Vocês têm que definir. O problema é acidente ou acidente por bebida alcoólica? Porque se o problema é só acidente, a bebida alcoólica é a causa. Vocês concordam comigo? Se o problema é o acidente pura e simplesmente, a causa é bebida, né? É o que está aparecendo. Mas o problema é só acidente? Isso é a questão. Ana Luísa, o problema, acidente por conta do álcool. Vamos lá. O Gus, causa é o álcool, o problema é o aumento do acidente. Então, o problema é o acidente ou acidente por álcool? Luan, acidente por bebidas alcoólicas. A Bruna também, acidente por bebidas alcoólicas. Acidente por bebidas alcoólicas. Exatamente, gente. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês levem dessa lição, que é muito importante? Existem várias maneiras de você fugir do tema no Enem, tá? Uma das maneiras é você justamente escrever sobre um tema mais genérico do que o que ele está pedindo. Então vamos lá, o tema aqui, vocês vão ver depois, né? A gente amanhã vai analisar a imagem, a propaganda. A propaganda lá é um carro batendo numa tulipa de chope, certo? Depois ele vai continuar falando sobre acidente e álcool. O problema, gente, é acidentes devido a consumo de álcool, não é acidentes em geral. Então isso daqui já é uma questão com a qual vocês têm que ficar atentos. Uma das formas de vocês saírem do tema no Enem é justamente falar de um tema que é mais geral do que o que ele está pedindo. Ele não está pedindo para vocês falarem sobre acidentes em geral, mas por acidentes por consumo de álcool. Esse é o problema, esse é o tema. É o mesmo que assim, vamos supor que o problema fosse
a situação precária das trabalhadoras, das costureiras bolivianas em São Paulo. Beleza? Alguém que fosse escrever uma redação sobre o problema dos imigrantes no Brasil, não está fugindo do tema, mas está tangenciando o tema, certo? E pode acabar fugindo mesmo de todo. Alguém que fosse escrever sobre o problema dos bolivianos em geral no Brasil, está fugindo do tema, está tangenciando o tema. Então, cuidado com isso, para vocês não tratarem um tema que é mais genérico do que o que eles querem que vocês tratem. Então, todos os textos aqui, todos vão falar sobre acidentes com consumo de álcool. Então, esse é o problema, certo? Acidentes por consumo de álcool. Cuidado, então, para vocês não caírem em começar a falar de uma coisa mais genérica. Vamos lá, a causa, acidente no trânsito, não. Então, a gente já viu o problema, acidente por consumo de álcool. Qual é a causa que ele sugere nesse texto? O problema, a Breninha, o problema é relacionado aos acidentes devido à bebida. Perfeito. A causa deve ser a falta de informação sobre os períodos do trânsito. Vamos lá. A causa deve ser... Ele está dando ali causas. Vamos lá. Ele dá a solução e a causa não é muito clara, não, tá? Nesse texto. A solução é clara. Pela solução que ele dá, vocês chegam na causa. Vamos lá. Qual é a solução que ele dá nesse texto? Vamos começar com a solução. Muitas vezes é mais fácil, gente, começar pensando pela solução, né? A gente já viu isso nos exercícios. Mas qual a solução que ele dá nesse texto? Oi, Anne. Oi, Mai. Pessoal entrando aí. Show de bola. Vamos lá. Qual é a solução que ele dá nesse texto? O que ele fala? Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito era necessária uma ação enérgica. E coube ao governo o primeiro passo, desde a proposta de uma nova legislação à aquisição de milhares de quilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios, parará. Qual é a solução que ele está sugerindo, ou que ele fala? A causa é falta de conscientização dos motoristas sobre bebida e trânsito, ou eles sabem dos perigos, porém ignoram. Mas por quê? Como é que você sabe disso? Jamile? Como é que você sabe disso? Por que você chegou a essa conclusão? Vamos lá, esse exercício é tudo, gente. Depois que vocês acabarem de fazer isso, com os 4 textos que a gente acabar, vocês vão ver que montar a redação é mole. Entendeu? Em meia hora você escreve a redação. Breninha, os bafômetros. Tá quente, é isso? Bafômetro. O que é o bafômetro? Vamos lá. Tem uma palavra melhor, né? O que é o bafômetro? Vai lá e prende a pessoa, o bafômetro vai lá e dá um sermão na pessoa. O que significa bafômetro? Projeto de lei. O Gus está falando, projeto de lei, assim, a solução, certo? É lei, beleza, né? Então vamos lá. Temos 2 coisas aqui importantíssimas. Ele menciona lei, como o Gus falou, e ele menciona bafômetro, como a Breninha falou, né? Legislação, o que a legislação faz? A legislação, ela dá aula para as pessoas, ela ensina as pessoas? Hein? O que a legislação faz? Etilômetros, são os bafômetros. E o que o bafômetro faz também? O bafômetro, ele dá sermão para as pessoas, ele ensina, é para educar o bafômetro. Vamos lá, eu quero que vocês saquem qual é, o que é a solução de fato e o que é a causa de fato. Oi, Emi, oi, Paula, bem-vindas. Vamos lá, às vezes eu não consigo ler todo mundo que entrou, cara. Me perdoe se eu esqueço alguém, mas que vai passando muito rápido. Coel Silva, Marcelo Ferreira, formação de uma nova legislação. Sim, ele menciona nova legislação. Beleza, é uma solução, perfeito. Bafômetro e lei, né? Mais lei e bafômetro são soluções. Mas por quê? O que o bafômetro faz, gente? Exerce alguma lei, a legislação, sim, um fator impositivo. A lei é importante. Para quê? Para punir, não é? A lei vem o quê? Para aumentar as penas, para prender as pessoas, né, que cometem crimes no trânsito, etc. Para punir, certo? Para castigar, é a lei. Isso é uma solução. E o bafômetro ele está ali, né? Ele tá junto, mas tem uma função específica o bafômetro. O que as pessoas ficam fazendo na rua, lei seca? Eles ficam lá, param o motorista, mandam a pessoa soprar o bafômetro. E isso daí é o que isso? O bafômetro mostra a quantidade de álcool que a pessoa ingeriu, sim. E o que significa essa atividade de você usar o bafômetro?
O que aquele pessoalzinho ali com coletinho e tal está fazendo? Acho que a solução está na multa que os motoristas devem. Isso é punição, perfeito, Bruno, é punição. Indica o teor alcoólico, sim, vamos lá. O bafômetro, gente, é fiscalização, é vigilância, tá? Então, assim, é você impedir o cara de cometer o crime antes dele ter cometido, beleza? É desincentivar o cara de consumir a bebida antes que ele consuma. E uma lei que aumenta as penas é outra pegada. Ela está punindo depois que já foi cometido o crime, percebem? Então vocês têm duas coisas aqui que esse texto sugere. Leis, certo? E tem leis com punições e fiscalizações na estrada, certo? Fiquem espertos, gente. Leiam com atenção os textos. Tem uma terceira coisa aqui, que ninguém reparou ainda, uma terceira solução que esse parágrafo sugere, está melhor em outros textos, tá? Eu só estou aqui explorando vocês, tá entendendo? Mostrar como é que vocês conseguem mais coisa. Ótimo, Nikele mandou ver participação e conscientização da sociedade. Exatamente isso, querida. Porque o que ele fala? Para estancar a tendência de crescimento de morte no trânsito, será necessária uma ação enérgica. Coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta de nova legislação, a aquisição de milhares de quilômetros. Mas, para que todos ganhem, é necessária a participação de estados, municípios, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Perdão, não está nesse parágrafo, está no primeiro parágrafo, o finalzinho do primeiro parágrafo. A Lei 11.705 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Está ali. Alertar a sociedade, ou a conscientização que a Nikele falou. Quer dizer, educação. É a terceira solução que o primeiro parágrafo dá. Marcelo, uma forma de conscientizar as pessoas por forma de propaganda. Tá? Calma, ele não fala isso aqui, mas ele fala em conscientização, em alertar, tá? Cuidado para vocês não lerem mais do que está escrito também, mas é importante ter essa leitura atenta, mas também não ir demais. Pois se as pessoas respeitassem o fato de não dirigir embriagado, nem precisa existir leis e punições. Exato, é educação, entendeu? Então, assim, é um tripé: educação, fiscalização e punição. São três momentos diferentes. A educação sei lá, quando o cara às vezes nem começou a dirigir ainda, né? Está se formando. A fiscalização é para impedir, desincentivar o cara de cometer o crime. E a punição é o remédio depois que o crime já está cometido. Beleza? Então, olha só, o texto já tem três soluções. E essas três soluções são três soluções para que causas? Quando você pensa nas soluções, fica mais fácil entender quais são as causas. Quais são as causas agora, gente? Vamos lá, vocês estão resolvendo o Enem de 2013, um Enem que talvez seja um dos mais difíceis. Vocês estão resolvendo sozinhos, eu não estou fazendo nada. Show de bola. Maria Ítala entrou, Idil entrou também, Paulo Carini, oi Paulo. Theo Silva, show de bola. Vamos lá, quais são as causas? Alguém já falou aí, mas eu quero só que a gente alinhavar isso agora, ficar certinho isso com vocês. Quais são as causas? Na embriaguez ao volante não. Vamos lá. Isso aí é parte do problema, certo? Acidentes por consumo de álcool é parte do problema, tá? Agora, o que leva as pessoas a beber e dirigir, entendeu? A falta de compreensão da sociedade sobre o assunto, falta de compreensão, falta de conhecimento, ignorância do assunto, certo? Exatamente. Salua Horstman entrou. Salve, querida. Vamos lá. Uma causa é essa, então, o desconhecimento, a ignorância. Você tem alguma outra causa? Vamos lá, se a gente está punindo, se a gente tem lei mais rigorosa, mais enérgica, né, como ele fala ali, por que pode ser uma outra causa? Falta de uma maior fiscalização. Não, calma, isso não é causa, certo? Isso vamos lá, a fiscalização é para impedir o cara de fazer alguma coisa. O que leva ele a fazer essa alguma coisa? Oi, Ilma. Tchau, querida. Oi, Raquel. Vamos lá.
O uso de álcool não, não, isso é parte do problema, tá? O consumo de álcool, o beber e dirigir é o problema aqui, certo, gente? Vamos lá. Esse é o problema. Qual é a causa? Falta de conscientização, falta de consciência, ignorância, né? Às vezes o cara não sabe o quão aquilo é perigoso. O cara está de boa fé, mas ele simplesmente não sabe. Negligência, perfeito, Raquel. Então, gente, essas são as duas causas principais que o parágrafo aborda. Falta de conhecimento, tá? Ignorância dos problemas, tá? E daí ele fala que a lei deve alertar, por exemplo. E negligência, ou seja, o cara sabe muito bem que ele está errado e ele vai e faz mesmo assim. Aí o que vai resolver isso? Qual é o remédio? Fiscalização e punição. Então, gente, percebam, a gente definiu o problema tem que estar bem definido, a gente percebeu fácil aqui as soluções e uma vez que a gente saiba as soluções, é fácil chegar às causas. Então você tem um problema que é beber e dirigir, o alto nível de acidentes no trânsito no Brasil devido ao consumo de álcool. Você tem já duas causas, ignorância dos acidentes, ignorância dos problemas e negligência é mais sério, concorda? E você tem, olha só, 3 soluções, já você pode escolher uma delas para fazer a tua redação, gente. 3 soluções, educar, punir, fiscalizar ou punir. Vocês podem escolher. Aí alguém pergunta assim, mas Tiago, eu posso usar, está lá no texto motivador, eu posso usar isso? É claro que pode, gente. O texto motivador só está dando uma sugestãozinha, mas isso não é a solução completa. Por exemplo, educar. Como é que vai ser essa educação? Vai ser na escola? Vai ser em casa? Vai ser uma matéria específica? O governo tem fundos, tem verba para fazer isso? Vai ser o governo que vai fazer? Ou não seria melhor as autoescolas, né, os particulares? Os detalhes, quem vai criar, quem vai pensar, quem vai bolar o plano, é vocês, entendeu? O texto só dá uma sugestão, mas essa sugestão já é tudo, entendeu? Quer dizer, essas sugestões que os textos dão já impedem vocês de fazer besteira, de sair do tema, de sair escrevendo sobre outras coisas, de ficar perdido, entendeu? Peraí, deixa eu usar aqui alguma coisa do meu repertório, entendeu? Que repertório? Tá tudo aqui, entendeu? Alguém achou difícil, entendeu, esse exercício? Vamos lá, dúvidas agora, a gente já passou bastante do nosso tempo, mas realmente é um exercício difícil e vocês estão vendo que vocês são capazes de fazer, entendeu? Quem está chegando agora, não tem problema, os vídeos estão no nosso canal do YouTube, Resolvendo a Redação, tá entendendo? Assistam os vídeos anteriores que vocês vão perceber como é que funciona o método. Vamos lá, dúvidas? Dúvidas sobre hoje? Amanhã a gente vai continuar analisando esse Enem, a gente vai resolver esse Enem inteiro. Vamos resolver aqui no canal, gente, todas as provas anteriores do Enem, certo? Como ficaria a proposta de intervenção? You choose. Você escolhe, querida, entendeu? Você tem três soluções possíveis aí, ou todas as 3, tá entendendo? Educar, fiscalizar e punir. Você pode inventar uma quarta também, mas olha só, eu estou mostrando para vocês que ele está dando já para vocês, entendeu? De bandeja, entendeu? A dica, entendeu? Do que pode ser feito, entendeu? Agora, como os detalhes são importantíssimos, os detalhes é onde mora o segredo, entendeu? No meu curso eu ensino muito como construir uma proposta de intervenção legal, bem estruturada e tal. Mas aí, em suma, de repente você já tem boas ideias, entendeu? O importante que eu quero mostrar aqui para vocês o texto já entrega para vocês, já dá as dicas todas para vocês o que usar na redação, entendeu? Então vocês não precisam de repertório, não precisam ficar desesperados, não precisam ter lido milhões de revistas importantes, jornais durante o ano. Está tudo aqui, é só saber ler. Oi, Claudenildo. Oi, Lomas Silva. Eduarda, como ficaria a proposta de intervenção? Já respondi. Então, caso quisesse usar as 3 soluções, não teria problema? Não, tem problema não. Bom, o problema é, você não vai ter espaço, tá? Não vai ter espaço para tratar das 3 a contento. Então, eu recomendo usar uma bem feita, tá? É melhor assim, entendeu? Porque o importante, gente, da solução não é dizer simplesmente, é só usar educar, o governo vai educar. Não, o importante é você definir um meio, entendeu? De onde vem os recursos, entendeu?
Então, faça uma bem feita. É melhor uma bem feita do que 3 mais ou menos. Dê uma introdução como exemplo. Não, vamos fazer, a gente vai fazer, Eduardo. A gente vai fazer a redação inteira. Vocês vão sair com a redação do Enem 2013 pronto, 2014 pronto, 2015 pronto. Vocês vão ver como resolver todos os Enems. E aí 2020 é vocês que vão brilhar, entendeu? Vocês vão fazer ela inteira do jeito que a gente está fazendo aqui. Professor, eu tenho várias ideias, mas para discorrer no papel é muito difícil. Pois é justamente por isso que ele dá os textos para vocês, está entendendo? Para vocês construírem a partir dos textos, entendeu? Para você não precisar ficar pensando em nada na hora. Gente, a redação Enem é um exercício de redação, de escrita. Não é um exercício de inventividade, não é um exercício de cultura geral, tá entendendo? E eles sabem, por exemplo, que tem gente que, às vezes, tá num lugar de cidade grande, tem mais acesso à informação do que, às vezes, o cara que mora no sítio, tá entendendo? Então, assim, eles querem igualar os candidatos, entendeu? Eles querem ver se você sabe escrever. Ele não quer saber se você tem uma cultura geral. É óbvio, a cultura geral ajuda, tá? Vai sempre enriquecer. Quanto mais vocês puderem ler, gente, é o ideal. Eu não estou mandando vocês não lerem. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que o essencial é você aprender a ler os textos da forma correta. Oi, Paloma, seja bem-vinda. Oi, Alice. Oi, Poliana. Bem-vinda. Oi, Débora. Deb CLC. Vamos lá, professor. Bom, já respondi. Mais alguma dúvida, gente? Já estamos aí com meia hora de live aí. Então, essa daqui já não vai dar para ir para o IGTV, vai ter que ir para o YouTube só mesmo. Vamos lá, gente. Então, repetindo, tá? Vamos encerrar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunte. Vamos lá. O canal aqui vai ter agora live todo dia, de segunda a sexta, mesmo horário, meio-dia. Qual o objetivo nosso? O primeiro objetivo nosso? Ensinar esse Brasil a ler os textos motivadores, ensinar vocês a ler os textos. Vamos resolver todas as redações antigas do Enem. Eu vou mostrar que o método funciona com cada uma delas. Com cada uma delas vocês vão ter um exercício tranquilo, como foi o de hoje, tá entendendo? Para quem está entrando, é óbvio que, tá entendendo? Não é assim, no início causa um estranhamento, mas vocês vão ver que o clique vem rapidinho e vocês, ganham uma outra habilidade, tá entendendo? Que vai ser válida não só agora para o Enem, vai ser válida para as outras matérias do Enem, vai ser válida para vocês na faculdade e para o restante da vida, tá? Então a gente vai fazer live todo dia, segunda a sexta, meio-dia. Vamos resolver todas as redações do Enem antigas, tá? E vamos tirar dúvidas. E em seguida no grupo também, a gente tem um grupo WhatsApp, quem ainda não entrou, é gratuito, fica à vontade. Lá eu tiro também todas as dúvidas sobre o que eu estou falando nas lives. Beleza? Então vamos encerrando. Agradeço a participação de todos, foi uma participação muito legal. A live vai ficar aí no Stories por 24 horas, quer dizer, qualquer um pode assistir a live inteira no meu Story e depois vai para o YouTube, beleza? Então, um beijo e um abraço a todas e a todos. Tchau, tchau.